8h09. Vamos falar agora, sabe de quê? Vamos falar de dinheiro. Dinheiro. Saber como lidar com ele. É um negócio de dinheiro na mão é vendaval. Não é assim também, né? Prioridades que precisam ser eleitas. Prioridades. Principalmente, manter a compulsividade longe e eleger as prioridades. Começa daí. Reuniões, brainstorms em família, né? Presidente do conselho, vice-presidente, os integrantes, que são os filhos, integrantes do conselho da empresa, enfim. Pesquisa divulgada do SPC Brasil revela que 47% das pessoas da chamada geração Z, que tem hoje de 18 a 25 anos, não faz controle de seus gastos. Foi até uma matéria do Diário do Amazonas, que é dentro de economia, muito bacana, do Medina. Para falarmos sobre o tema, vamos conversar com a consultora, educadora e terapeuta financeira. Olha só, nós precisamos consultar, hein? Terapeuta financeira, Roberta Veras, que está aqui comigo e que vai trazer um amplo conhecimento para a gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Que bom estar aqui e falar de algo que está no dia a dia de todas as pessoas, independente de classe, de renda, que é como lidar com o nosso sagrado salário, o nosso rendimento, que é todo o tempo que a gente desenvolve para que, quando chega no dia 31, como hoje, fazer os investimentos necessários. Qual é o primeiro passo para se ter um controle financeiro? Bem, o primeiro passo é você conhecer o seu eu financeiro. O que eu quero dizer com isso? Conhecer o seu eu financeiro. Você tem que saber o que você quer a curto, médio e longo prazo. Você tem que conhecer o seu salário. Muita gente hoje em dia confunde o salário bruto com o salário líquido. Um exemplo, se eu pergunto para você, quanto você recebe? Eu recebo 3.500. Geralmente as pessoas falam bruto. Elas não falam líquido. Então, começa desses pequenos detalhes para você conhecer seu eu financeiro. Você conhecer os teus gastos mensais, o que você tem de compromisso fixo para cumprir, o quanto que do teu salário você precisa e pode gastar com coisas supérfluas, porque dentro do salário você tem que fazer uma composição. A gente até usa e brinca da composição do 70-20-10. Que é uma forma muito interessante, que isso pode render uma outra entrevista, Sim. Uma forma muito interessante de se administrar o dinheiro. Né? Então, assim, você precisa conhecer esse teu eu financeiro. Certo. A diferença do bruto e do líquido. A diferença do bruto e do líquido, a diferença do que você... A diferença não, o que você quer a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. O valor do teu salário, quanto que você vai gastar no mês para pagar tuas contas fixas, quanto que você tem para pagar tuas dívidas. Então, isso é conhecer o teu eu financeiro. O que são gastos supérfluos? Gastos supérfluos eu quero ir pintar meu cabelo. Eu vou tomar uma cervejinha. Tem uma guerra se eu disser que não pode pintar o cabelo. Pois é, por isso que nessa regra 70-20-10, o que é isso, mais ou menos? Isso. É você usar 70% do teu salário para tuas contas fixas, que é o quê? Água, luz, telefone, escola. Entendi. 20% tu usa para essas coisas que tu diz que é supérfluo, entre aspas, mas que o ser humano ele é movido a querer autoestima, a querer comprar alguma coisa, um sapato, uma roupa, uma cervejinha. E 10% é que você vai se programar. Eu quero uma viagem, fazer um planejamento. Os 10% já é algo a longo prazo. A longo prazo, mas... Planejar as férias, por exemplo, estão nos 10%. Também está nos 10%, de uma maneira simples. Mas, por exemplo, se você não usa 20% nesse roupa, nesse sapato, você pode encaminhar parte desses 20% por 10%. Então, tudo isso é uma análise que a gente faz o quê? Do eu financeiro. Não é tão complicado, né? Não. É porque qual é a importância de você conhecer o seu controle financeiro? É você ter a consciência que você só pode gastar aquilo no mês. Entendi. O que acontece muito hoje? As pessoas ganham X e gastam Y. Terrível. Porque não conhecem e não fazem esse planejamento. Entendi. E é difícil para as pessoas compreenderem isso. A senhora, como terapeuta, tem visto essa dificuldade das pessoas? Tem muita. A terapia, você pode até me perguntar, qual a diferença de consultoria para a educação financeira?
Qual a Existe. diferença de consultoria para educação financeira? Vou te dar um exemplo. Se você tem uma empresa, você tem um problema no caixa da tua empresa. Você vai chamar uma consultora financeira para resolver aquele problema do caixa. Entendi. O que vai acontecer? Eu vou te dar uma solução para aquilo ali. Você vai empregar se você quiser. Certo. A educação financeira, ela é mais ampla. Você vai contratar um educador financeiro e eu vou tentar te educar financeiramente para que você possa conduzir sua vida independente de mim. Entendi. Eu vou te dar nortes e te educar, mas Amplo. é mais amplo. Mais Você, amplo, é. você é que escolhe. Entendi. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Que coisa, hein? Olha, tem perguntas aqui muito interessantes. Quais são as contas que podem ser dispensadas do dia a dia? Eu acho que são prioridades que eu falei ainda há pouco. São as prioridades. Isso aí, você tem que analisar muito caso a caso, pessoa por pessoa e família. Quando a gente fala de educação financeira, você tem que analisar se a pessoa é casada, se a pessoa é solteira, o que isso impacta na família, porque hoje os grandes problemas eles estão em quê? Na falta de comunicação da família. Falta de comunicação. E conectado, distante. E muito também, por exemplo, um filho de 25, 30 anos é um pai que veio da geração da década de 60, 70, que é a geração X. Certo. Então, o que eu não tive, eu quero proporcionar ao meu filho. Acabei de falar antes de te conhecer. Te conhecer abriu uma luz aqui no estúdio. Falamos isso logo no início de hoje. Isso é muito complicado. É muito complicado. E principalmente no dia em que nós estamos, na era que nós estamos vivendo agora, que tem o celular, não é qualquer um celular. Isso também é um objeto de desejo dos jovens. Uma matéria recentemente apontou que os jovens não têm feito nenhum tipo de controle dos gastos. Isso é preocupante? Demais, por quê? É uma cadeia. Os jovens, eles não estão se preparando, vão ser futuros idosos. Os pais, por outro lado, também não estão se preparando porque dão tudo para os jovens e não pensam também na sua aposentadoria, salvo exceções. Entendi. Então, os pais não se preparam e os jovens também não se preparam. Como é que esses jovens vão querer dar algum suporte para os pais? São dois públicos que ficarão sem absolutamente nenhum. E aí entra já num círculo que hoje já existe. Qual é um grande índice de aposentados que estão endividados, porque fazem consignados para os seus filhos. Então, essa cadeia, ela já existe. Já é uma Só realidade. não é algo que é explorado pela comunicação. Entendi. Mas se você for fazer uma pesquisa, nós já temos muitos aposentados endividados. Porque essa geração, ela já tem como você fazer uma análise dela. Então, o grande gargalo que eu vejo aí, numa análise financeira, é exatamente essa. Um pai, ele não teve algo e ele quer proporcionar isso ao filho de uma maneira muito ingênua, ingenuína. Ingênua. Eu acho de amor. Entendi. Às vezes você ama demais e o amar demais estraga. Então, o que muita gente trabalha na terapia financeira é exatamente, saiba dizer o não. Entendi. Mas um não com justificativas. Entendi. Um não com respostas claras e que convençam. Entendi. Não é simplesmente dizer não porque eu não tenho. Entendi. Porque isso acarreta uma revolta. É, um conflito também, né? E não vai adiantar. Não vai adiantar, não vai resolver, não vai solucionar nada. E isso aí, se você parar para pensar, é também um índice que tem muito grande dessa nova onda que está dando aí de suicídios. É verdade. Por quê? Porque a pessoa, quando se depara com o mundo real, porque um dia esse jovem ele vai para o campo de trabalho. Ele vai começar a namorar e ele vai começar a escutar nãos pela vida. O que vai acontecer com ele? As frustrações. Muito E no importante dinheiro, isso. o que acontece muito? Eu, como pai, como mãe, nem sempre posso ficar 24 horas com meu filho. Meu filho não tem condições de ter um cartão de crédito. Eu dou um cartão como dependente para ele. E aí eu já começo a criar um costume nele de ter um cartão e ele não ter a consciência de que o cartão é algo que em determinado dia eu vou precisar pagar. Vai chegar a fatura? Vai chegar a fatura. Muito, muito interessante tudo isso. Qual é o perfil das pessoas que têm lhe procurado para tentar, no caso, controlar a sua saúde financeira?
por incrível que pareça, pessoas que estão no planejamento de casamento. Isso cresceu muito. Então, assim, eu vou casar, eu quero aprender a organizar as minhas finanças como casal. Adultos que estão naquela crise agora por causa do governo e eu vou me aposentar com essa nova previdência ou não, eu contrato uma previdência privada, ainda dá tempo para isso. Sim. E pais que estão com filhos nessa situação de eu não tenho mais o que fazer para fazer com que ele gaste. Entendi. Então, eles procuram como uma terapia de família para tentar ver se consegue resgatar esse filho. Aquela coisa bem assim, eu deixo o filho em casa, ele passa o dia todo no ar-condicionado, ele deixa a luz internet, ligada. entendi. Então, assim, os meus gastos aumentaram muito, eu não Entendi. consigo conscientizá-lo. E esse filho, ele já atingiu, às vezes, até a maioridade e continua dentro de casa. O que muda muito da nossa geração é que, por exemplo, eu, aos 20 anos, eu já me sustentava. Hoje, uma pessoa verdade. de 20 anos, ela ainda é sustentada pelos pais. Exato. Eu, com 27 anos, eu já estava comprando o meu imóvel. Então, hoje já não tem muito isso. O jovem, claro, tem exceções. Tem. Mas ele está muito mais hoje na casa de um pai e da mãe. E a busca da independência também é algo que está linkado no eu amo demais. Isso. Eu E amo assim, demais. e a questão do conceito das gerações, ela muda muito. Por exemplo, na nossa geração, nós tínhamos que foco de ter uma casa própria, de ter um carro quitado. Hoje, eles pensam primeiro em quê? Eu quero conhecer o mundo, Isso. eu quero viajar muito. Isso. Então, depois fica a casa própria. Deixa tudo para depois, né? Exatamente. Mudou. Mudou. O Mudou. conceito mudou. E para isso precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro e controlar esse dinheiro. Controlar esse dinheiro. Olha só. Isso é muito importante. Agora, é algo que a gente não percebe. Por exemplo, a minha geração já olha com... Não, realmente, aquilo que você falou. Não, eu quero dar para o filho que eu não tive, a melhor escola, né? Vou dar o carro para o meu filho. E isso vão se acumulando. A gente não percebe isso. Não percebe. Até porque na terapia financeira, em muitos casos, a gente nota que também tem um lado emocional dos pais. Em que sentido? Hoje as pessoas trabalham muito mais. Certo. É 12 horas por dia, 14 horas por dia. Então a ausência do pai e da mãe em casa é muito grande. E eles veem isso como uma compensação. Eu estou ausente, mas eu tenho que proporcionar o melhor para o meu filho. Só que isso acaba que leva para um problema muito maior no futuro. Olha que coisa bacana. Muito bacana. Qual é o contato que as pessoas podem ter com a doutora Roberta Veras, que é consultora, educadora e terapeuta financeira? Então, hoje eu não sou muito de ficar fazendo muitas publicações. Quem me conhece vai passando de boca em boca. Entendi. Eu tenho meu Instagram, Roberta Veras Antônio. E o meu celular é 981 13 5256. Certo. Pronto. E é assim, a maioria dos meus clientes, graças a Deus, hoje, depois de um tempo, né, já estou nessa área há muito tempo, é indicação. Eu não tenho tempo para ficar... Não é meu perfil, vamos dizer assim. Entendi. Ficar nas lives do Instagram e tudo mais, entendeu? Entendi. Eu sigo uma linha mais, no meu caso, tradicional. Tradicional. E as indicações são sempre elas todas por pessoas que você atendeu. Isso, né? exatamente. E isso Empresas que eu atendi, palestras. Isso é muito bacana, porque mantém um público, além de selecionado, um público leal. E assim, é porque, como eu te disse, até na questão do eu financeiro eu uso para mim. Em que sentido? Eu não consigo, em 8 horas por dia, 10 horas, trabalhar e ficar 24 horas num canal de internet. Entendi. Você entendeu? Entendi. A terapia financeira, ela demanda muito tempo e ela é algo que ela é o quê? Confidencial. Entendo. Então, eu não posso expor o paciente, né? Não posso. Entendi. É algo que, quando você trata do dinheiro, é difícil aquele cliente que queira dizer assim, bate uma foto comigo na internet. Não tem. Porque a pessoa tem vergonha. Como é que ela vai expor? Quer manter a privacidade. E assim, hoje, graças a Deus,
algo que está assim, crescendo muito é o atendimento fora de Manaus, via Skype. Via Skype. Então, isso é bem interessante. Bacana, que a pessoa está ali no seu ambiente e falando. Você não precisa mais sair da sua Entendi. casa, mantém sua privacidade. Que bom. Olha, Roberta Veras Antônio, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Venha sempre mais vezes aqui, Obrigada. porque é um conteúdo que a gente precisa compartilhar. Conhecimento compartilhado tem um valor imensurável. Verdade. Muito obrigado. Obrigada.